Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Fala galera, tudo bem? Desculpem a cara de maluco, é que eu não sei nem que aula é essa que eu tô gravando hoje. Eu gravei muita coisa. É, mas vambora, vambora, que é isso mesmo, vambora. Mais uma aula nossa, mesmo esqueminha, divididinha ali, 20 minutinhos, pá, máximo de 20 minutos, 25 minutos. Vambora, vamos quebrar tudo aqui. Já tô de cantinho, daquele jeito. Vamos terminar a China hoje? Vamos embora. A gente vai falar agora um pouquinho, né, da política desenvolvida por Mao Tse Tung pós-revolução comunista de 49, tá? Ah, beleza, deu a revolução. O que aconteceu depois? O que aconteceu com a China? Ela é a mesma China atualmente que era lá em 49? O que aconteceu nesse tempo todo? Vamos entender agora. Um pouquinho de política, um pouquinho de economia, de geopolítica. Vamos embora. Vamos falar agora do governo do menino Mao, Mao Tse Tung ou Mao Zedong, que vai de 49 até 1976, que é quando Mao morre, tá? Um ponto muito interessante de se ter em mente é o seguinte: esse governo tinha grandes similaridades com a política da União Soviética. É bom a gente lembrar sempre que, nesse momento, o principal país socialista que liderava o bloco socialista no mundo era a União Soviética, que fez a sua revolução lá quando? Em 17. Já estudamos isso antes do nosso recesso de PS, para vocês estudarem para PS, tá? Então, a União Soviética já tinha acontecido a Revolução na Rússia em 17, depois levar a formação da União Soviética em 22, e nesse momento a União Soviética já era uma potência que liderava ali o bloco socialista no mundo. Então, a China, né, que nesse momento despontava como um novo país que tinha passado por um processo revolucionário, obviamente que seguiu aqui, ó, seguiu a política estruturada na União Soviética. Beleza? E aconteceu? Mao, ele começa a pôr em prática algo que Stalin também fazia, que é o desenvolvimento de planos quinquenais. Planos quinquenais são basicamente os planos econômicos da China maoísta. Mao Tse Tung maoísta, a linha de pensamento de Mao, tá? Ou seja, como o próprio nome já diz, de 5 em 5 anos, Mao iria propor modificações aos planos. Então, ele criava um plano econômico, estruturava esse plano econômico, e daqui a 5 anos, ele, com toda a sua equipe do Partido Comunista Chinês, iriam pegar esse plano e olhar, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, tira, então vamos tentar adicionar esse outro ponto aqui que a gente estava estudando durante esse tempo, que de repente dá certo, não, beleza, isso aqui deu certo, mantém, só adiciona um pouquinho mais de verba, não, isso aqui não deu certo, tira, também não deu certo, tira, adiciona esse, percebem? De 5 em 5 anos, esses planos seriam revistos e seriam reestruturados, né, para dar sequência ao projeto de desenvolvimento econômico na China, tá bom? E o primeiro plano quinquenal de Mao, justamente ele se pautava sobre a coletivização das terras. Se vocês lembrarem, na nossa aula da semana passada, a gente falou dos senhores da guerra na China, né? Desses grandes latifundiários, senhores de terra, que concentravam um poder econômico e político muito grande, a chegarem ao ponto de apoiarem os países estrangeiros que estavam influenciando ali dentro da China, simplesmente pelo seguinte: vai ser interessante para mim? Vai ser interessante para a minha ideia de economia interessante, que se pauta basicamente no próprio latifúndio desse senhor da guerra? Então, beleza, eu vou fazer aliança com a Inglaterra, vou fazer aliança com a Alemanha, com a França, com o Japão, que seja. O que Mao faz? Ele dá a revolução e ele fala assim: nananina não, negativo. Olha o tamanho da nossa população.
olha o tamanho da sua terra, você realmente acha que só você e a sua família vão ter direito a essa terra? Negativo. Você vai me dar por bem ou por mal. Mao Tse Tung, por bem ou por mal. Ah, muito bobo. E aí, Mao Tse Tung, o que ele faz? Ele pega essas terras para o Estado chinês, toma, estatiza. Ele vira: meu brother, não é mais seu. Não interessa se você não gosta. Agora é meu, é do Estado, é do povo. Professor, o que aconteceu com aqueles que não quiseram dar suas terras? Eles morreram. O Exército Vermelho passou por cima, tá? Então, Mao Tse Tung pega, inclusive isso foi um processo muito violento na China, esse processo de coletivização das terras, porque essas famílias que eram donas de terras do tamanho de estados, tá? Quando a gente pensa nesses donos de terras e senhores da guerra, a gente tem que lembrar que as terras deles seriam, por exemplo, o tamanho de Pernambuco, tamanho do Rio de Janeiro, ou até maiores, porque a China é muito grande, tá? O que Mao faz é retirar o poder, tirar a terra dessas pessoas que, há muito tempo se acostumaram a ser donos de estados inteiros, donos. Então, foi um processo muito violento na China, beleza? Mas Mao, ele consegue pegar essas terras e promove o processo de coletivização dessas terras, que é basicamente o seguinte: pegou aqui uma terra do tamanho de Pernambuco, por exemplo, vamos partir aqui em várias partezinhas e entregar para famílias que estavam passando fome. Você está precisando plantar? Beleza, toma essa terra aqui para você. Quer essa aqui? Está precisando trabalhar? Toma essa terra para você. A China, ela sempre foi majoritariamente agrária. A população majoritariamente trabalhando no campo e continua sendo até hoje, tá? A maior parte da população chinesa está no campo. Isso vem mudando ao longo dos anos, mas ainda está no campo. E Mao, ele inicia esse processo de reforma agrária. Coletivização das terras é uma reforma agrária. Pega uma terra muito grande, que está na mão de uma única família, e divide para o povo. Tá? O segundo ponto desse primeiro plano era justamente o início do processo de industrialização chinesa. A China, ela passou por algumas tentativas de industrialização. Só que a gente teve um monte de guerra civil. Primeiro a gente teve a queda do Império Chinês pelo Kuomintang, Partido Nacionalista. Depois a gente teve a influência imperialista dos países europeus e do Japão, que já aconteceu na China desde antes, desde quando ainda existiam as dinastias no poder. Depois a gente teve a caça aos comunistas, que levou a uma guerra civil, que foi pausada quando o Japão ele declara guerra à China. Aí os nacionalistas e comunistas fazem uma trégua e vão guerrear do mesmo lado contra os japoneses. O Japão é destroçado na Segunda Guerra Mundial, se retira da China e volta à Guerra Civil. A Guerra Civil Chinesa, gente, durou 22 anos. 22 anos foi o tempo que durou a Guerra Civil Chinesa. Então, obviamente, o que a gente tinha ali era uma terra arrasada. Inclusive, no final da Guerra Civil, a China era o país mais pobre do mundo. Eu vou repetir. Em 1949, quando a Guerra Civil na China acaba e a Revolução chega à sua vitória, e a partir daí começa o governo de Mao Tse Tung, a China, naquele momento, era o país mais pobre de todo o planeta. Tá bom? Então, obviamente, todo tipo de tentativa de industrialização tinha sido dilacerada pela guerra. O segundo ponto desse primeiro plano, que Mao Tse Tung, junto com o pessoal do Partido Comunista, desenvolvem, é justamente o início de um processo de industrialização chinesa de fato robusto. Vamos fazer uma indústria de base, vamos pensar em outros setores da indústria daqui para frente, beleza? E esse processo de industrialização, obviamente, como era o início, ele foca muito na indústria
de base, que é aquela que retira da natureza, transforma e depois passa para outros setores da indústria para focar no desenvolvimento de produtos. Tá? Mas a primeira de todas, que é literalmente a base, é a indústria de base. Né? E como Mao tinha o foco de desenvolver essa indústria chinesa, é por aí que ele começa no primeiro plano. Terceiro ponto do primeiro plano é que aconteceu nesse meio do caminho, em 1956, a morte do Iosif Stalin, que era o líder da União Soviética. O que acontece? Com isso ocorre a quebra das relações entre China e União Soviética. Um minutinho, gente. Deixa eu ver se estou com água. Pô, estou com muito pouca água. Minha garganta tá daquele jeito. Então o que acontece? Quando Stalin morre, há uma quebra das relações entre China e União Soviética. Por quê? Porque Mao Tse-tung entendia que o sucessor de Stalin era um reformista. Professor, o que é uma pessoa que é reformista? É aquela pessoa, né, que dentro de um Estado socialista, por exemplo, começa a aceitar o início da abertura para a entrada de algumas relações capitalistas. Então começa a entender que em algumas situações particulares pode existir a propriedade privada. Porque, inclusive, uma observação, quando eu falei que Mao dividiu as terras para o povo, ele fez da seguinte forma: toda aquela terra pertencia ao Estado chinês. O povo estava naquela terra trabalhando. Ele cedeu a terra para o povo, mas o dono ainda era o Estado chinês e continua sendo até hoje, no campo. Então, o que Mao faz é ceder essas terras para o povo poder trabalhar, poder viver, se sustentar, gerar renda, fazer a economia circular, girar, perdão, mas o dono dessas terras ainda era o Estado chinês. Não existia propriedade privada durante a época de Mao Tse-tung. Uma terra minha, comprei a terra, isso não existia. O governo te dá, mas se ele quiser tirar, ele também pode tirar, porque a terra é dele. Entenderam? Então, quando você pensa no sucessor de Stalin, que inclusive era um grande parceiro de Mao Tse-tung, tem várias fotos deles juntos, que o sucessor de Stalin nesse momento seria o Nikita Khrushchev, ele tinha uma perspectiva mais reformista. Não, tá, nessa situação aqui a gente permite a propriedade privada. Entendem? Começa a pensar em abrir um pouco a União Soviética para as relações de mercado, para as relações capitalistas. E Mao Tse-tung olha isso e fala: pô, meu mano, com todo respeito, pega a visão no que eu vou te falar agora. Eu não sou reformista não, mané. Então, assim, isso que você está fazendo não vai de acordo com a minha ideologia, com o que eu penso de um Estado socialista. Então, vamos fazer assim? Você fica no teu canto, eu fico no meu, já é? E as relações entre China e União Soviética acabam nesse momento, né? Caem muito significativamente. Além disso, óbvio, existia a intenção da China em ganhar um protagonismo na Ásia. Você tinha a União Soviética muito grande ali em cima e uma China que tinha passado por um processo revolucionário há pouco tempo. A gente está em 53 nesse momento, a revolução foi em 49. Então a China queria despontar como uma potência, né, uma potência na Ásia, e tinha que dividir espaço ali com a União Soviética. Então basicamente são esses dois pontos, né? Pensamentos diferentes quanto ao socialismo e também essa ideia de desenvolvimento de um protagonismo na Ásia, tá bom? Segundo o plano econômico de Mao Tse-tung, que é de 1958, que dizia o quê? Na verdade, antes de pensar o que ele dizia, esse segundo plano ele foi conhecido como o salto para frente. Seria o plano, né, de Mao Tse-tung, que ia de fato colocar a China como um país industrializado. Vamos dar um salto para a frente rumo ao futuro
futuro. Percebem de onde vem a ideia do salto para frente? Só que acontece, nesse momento, a China está sem o apoio do seu maior parceiro, que é a União Soviética. Acabou a relação entre China e União Soviética. Então, esquece esse apoio nesse segundo plano. E aqui, Mao Tse-tung buscava modernizar ainda mais a China. A China, em 58, já era uma potênciazinha ali ascendente na Ásia, já tinha suas próprias indústrias de base. Lembrando, gente, que a gente está em 58. Em 49, menos de 10 anos antes, a China era o país mais pobre do mundo. Pega o planeta inteiro. A China era o país que passava por maior quantidade de fome, miséria. Em 58, Mao já está pensando em tornar a China mais tecnológica ainda. 9 anos depois. É algo de se ficar impressionado. Porque em 9 anos, você dividiu terras para as pessoas estão plantando, você desenvolveu um parque industrial, está pensando em modernizar ainda mais o seu parque industrial, e há 9 anos você era o país mais pobre do mundo. É impressionante. E aí, nessa tentativa de tornar a China mais moderna ainda, mais industrial, ele forma as comunas populares. E vamos lá, o que é uma comuna popular? Dentro desse projeto de Mao, o que ele ia fazer? Vamos lembrar, gente, a China é o país atualmente com mais pessoas no mundo, com a maior população absoluta de todo o planeta. Em 58, já tinha muita gente. Não eram uns 1,4 bilhões de pessoas, mas já estava ali chegando no 1 bilhão. Tá? Então era muita gente. Então o que Mao pensa? Ele olha para o campo e fala, vou criar as comunas populares. E aí qual é a ideia? Eu vou colocar indústrias siderúrgicas no campo. E quem vai cuidar dessas indústrias são as famílias. Então ele fala assim, pô, meu mano, qual que eu estou pensando aqui? Eu vou criar uma comuna popular, e nessa comuna popular vamos colocar uma indústria siderúrgica, e que um grupo de 20 mil famílias irá cuidar dessa indústria siderúrgica. Então a ideia das comunas era que em cada comuna popular, quem iria desenvolver a gerência, o cuidado com as indústrias siderúrgicas seriam 20 mil famílias. Então, em cada comuna você tinha 20 mil famílias responsáveis pelo cuidado dessas indústrias, tá bom? E aí a gente cai numa situação de fome. Por quê? Porque agora o Estado chinês está focado na indústria pra caramba. Então ele aumenta os investimentos na indústria e diminui os investimentos na agricultura. Só que assim, o campo está acostumado, as pessoas que estão no campo estavam acostumadas em plantar e colher. Quando você chega com uma indústria siderúrgica e fala, agora vocês vão lidar com a atividade industrial e ao mesmo tempo diminui os investimentos na agricultura, essas pessoas estão aprendendo a mudar a sua atividade, percebem? E recebendo menos dinheiro para poderem plantar. Então, nessa transição, começa um processo muito grande de fome no campo. Tranquilo? E é basicamente isso. Transição de um país agrário para industrializado. Foco muito grande na indústria com redução de investimentos na agricultura. É uma transição muito abrupta. As pessoas meio que não estavam preparadas para isso. E se viram no cenário recebendo menos investimentos para poderem plantar e colher e mais investimentos para desenvolver as indústrias siderúrgicas. Só que elas estavam aprendendo ainda como que iriam fazer essa transição. Então, começa uma crise de fome muito grande na China. Muitas pessoas morreram de fome nesse momento, tá? E também houve um outro ponto, né, que são as mudanças climáticas.
Como assim, professor, mudanças climáticas? É um país, a gente está falando da China, que é um país que há muito pouco tempo atrás, antes de 49, era majoritariamente agrário. Tinha uma indústria ali, outra acolá, mas o foco era o campo, era a agricultura. Quando você começa a criar indústria e a jogar gás estufa, dióxido de carbono, em muita quantidade para a atmosfera, é aquilo que a gente já conversou antes sobre microclima. Você começa a criar nessas regiões uma retenção maior de calor. Por que esses gases fazem? Eles são jogados para a atmosfera e impedem que o calor saia daquela região. Então ele bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então essas regiões que anteriormente tinham características climáticas muito particulares, agora com um incentivo cada vez mais forte, indústria, 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 o clima dessas regiões começa a ser alterado. E se esse clima é alterado, toda aquela estrutura que você tinha para plantar, considerando período de chuva, período de seca, enfim, é alterado, muda. Então o cara que está acostumado a não sei quantos anos plantar de um jeito, agora não é mais daquele jeito, porque o clima mudou. Olha como que, né, a gente percebe que a alteração climática é algo muito sério. E nesse momento, em 1958, não tinha um debate sobre mudança climática. Esse debate vai começar ali depois da primeira metade do século XX para frente. 1958, 70, com muita força na década de 90. A gente está em 1958. Entendem? Tinha alguma coisa sendo discutida, mas não tinha nem como considerar. Então, esse foco muito grande nas indústrias, nas comunas populares, redução de investimentos na agricultura, para focar cada vez mais na indústria, associada às mudanças climáticas, gerou um cenário caótico de muita fome no campo chinês. Tá bem? Já deu nossos 20 minutos, eu vou parar aqui e vou voltar na parte 2 falando sobre a Revolução Cultural. Tá? Beijo, até já!